Olá, família! Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite, família. Bem, como todos os dias, né, eu gosto de deixar para vocês, né, versículos, capítulos, né, dos livros que a gente estuda, das obras básicas de Kardec. Trechos bíblicos, família. Então, eu vou deixar para vocês hoje Mateus, capítulo 13, versículo de 24 a 30. Mateus, capítulo 13, versículo de 1 a 36. Mateus, capítulo 13, versículo de 36 a 56. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, na íntegra. Mas se vocês quiserem, pode dividir por parte, tá, família? Página 252 a 261. O Livro dos Médiuns, página 421 a 429, itens de 324 a 333. O Livro dos Espíritos, página 83 e 87, itens de número 88 a 89, família. Bem, eu vou descrever para vocês um desdobramento que eu tive essa noite, que foi um tanto comprido, então eu resolvi escrever para não esquecer nada, família. Bora lá, virar a chavinha e começar aí, família. Estando eu em desdobramento essa noite, me vi em espírito recebendo a visita de um rapaz e seu filho, sendo mesmo um mestre de obras. Chegando mesmo na casa de minha mãe, logo eu abri o portão e pedi os mesmos que entrassem em casa. Então, estando eu no portão, avistei meu parente, zelando de 2 cavalos, de cor laranja e muito jovens, e belos, por sinal. Surpresa, perguntei ao mesmo onde estava seu veículo, que era não mais não menos, né, de cor branca. E o mesmo me respondeu apontando onde o mesmo estava numa rua lateral, que descia abaixo da rua, né, da casa de minha mãe. Em meio a muitos ramos altos, né, estava no meio de ramos lá, né, esses pés de planta que ficam bem altos, né, que cobrem, né, até o veículo. Mais ou menos dava para perceber onde é que ela estava. Sendo que o mesmo meu parente também se vestia de camiseta verde e calça clara. Foi então que chegou um senhor de mais idade e se aborreceu com meu parente, por deixar que os seus cavalos, né, os dois, se alimentassem no coxo desse senhor, dos seus cavalos, que os mesmos eram, né, em mais número, sendo também um pouco mais velhos, né, e de cor branca. Logo, meu parente pegou a quantia certa de ração que estava em suas mãos em um saco de ração e disse que já havia trazido para seus animais. Foi então que o senhor, aborrecido, saiu pisando sobre o coxo na alimentação dos seus próprios animais. Foi então que, em espírito, eu já me encontrava dentro de casa em discussão, ou melhor, ouvindo outro espírito debochando de meu jeito de ser, e dizia que eu não seria aceita em um certo grupo espírita porque eu não estava com uma boa vibração. Fiquei triste, porém, logo me dei conta que o mesmo espírito já não me acha em termos muito simpáticos. Nós somos velhos conhecidos, família. Um irmão de minha alma, né? Eu agradeço a Deus, né, por conviver comigo e peço a Ele, né, que sempre o ajude assim como me ajuda todos os dias. Bora lá, família, entender as simbologias aí, um pouco dessas simbologias, que são muitas, né? Afinal de contas, foi um grande desdobramento. Eu recebi o que é um mestre de obras, né? Um homem que constrói. Eu abri o portão, eu dei uma entrada, uma permissão na casa de minha mãe, ou seja, o que um mestre de obras faz numa casa, a família vem fazer algo, construir algo, né? Eu avistei o meu parente do lado de fora e o convidei a entrar, mas ele estava, né, ali cuidando de 2 jovens cavalos, né, na cor laranja. Os cavalos eram jovens, né, novos. A cor laranja simboliza, né, um chakra, uma cor, um significado, né, uma tonalidade solar, né, enfim. Há que se estudar essa simbologia aí, família. O meu parente se vestia com uma camiseta verde, uma calça clara, né, quase branca. O verde simboliza, a gente sabe, né, que a saúde é a parte superior do corpo.
E a parte baixa, né, a calça branca, uma cor, duas cores muito boas, né, saúde, paz, né, muito bom. O senhor, né, eu perguntei, né, ao meu parente onde estava o veículo dele, que também na cor branca, ele me apontou, ou seja, ele me deu uma direção, um direcionamento apontando onde estava o veículo dele, a propriedade, né, numa rua lateral abaixo da rua da casa da minha mãe, ou seja, um endereço próximo, né, porém não dava muito bem para eu visualizar. Estava em meio às plantas, que quase que cobrindo, né, o veículo, um pouco difícil de visualizar, uma dificuldade, né? Então eu vi esse senhor que chegou, o que uma pessoa chega, uma surpresa. Ele não estava bem-humorado, ele já foi logo reclamando com o meu parente que os animais do meu parente estavam pegando a ração dos animais dele, ou seja, uma discussão por propriedade, por alimento, né? É uma ração, né? Ração de animais, é uma comida. Engraçado que a ração tava no coxo, assim, era branca, seca, sabe? E o coxo era branco, muito comprido. Pesquisa aí, família, quem quiser, nos nossos canais, o que é um coxo. Lá no meu tempinho de criança, eu sei muito bem, já brinquei muito nisso. Mas o que eu fiquei até preocupada, porque o senhor começou a discutir com o meu parente pelos animais deles, né? Porque o animal é um bicho livre, ele não tem noção do que é meu, do que é teu, ele simplesmente chega a ter necessidade, ele vai comer. Então meu cunhado já materializou assim, ó, puf, na mão dele, um meio saco de ração com a boca aberta. Aí ele disse: olha, eu já trouxe para os meus animais, está aqui para finalizar a discussão com os que o senhor estava tendo com ele, não ele com o senhor. Ele estava tranquilo, calmo. Porém, o senhor viu aquilo, ouviu, saiu pisando duro. O coxo assim, ele pisou em cima da ração e foi embora reclamando. Eu fiquei triste, eu falei, poxa, ele tá pisando em cima do alimento dos próprios animais. Tem outra simbologia aí, família, né? Pisar em alimentos não é bom, é um desperdício, né? O que significa, eu não sei, mas eu quero saber, família. Então eu já logo me vi dentro de casa, do lado de dentro, uma janela fechada com cortina, né, vermelho, um vermelho assim fechado, e arrumando os pequenos bebelôs que havia no rodapé da janela. Aí veio um espírito, uma parenta, né, de vidas, né, falando bravamente comigo, dizendo: olha, você não vai ser aceita num certo ambiente porque a tua energia não tá boa. O que é ele, este espírito, né? É um ser, porque ele disse isso, não sei, né? O que significa a simbologia de uma janela? É uma passagem, porém ela estava coberta com uma cortina de cor vermelha, o que significa os bebelôs no rodapé eram enfeites, né? Enfeites aleatórios. Não sei por quê, porque se alguém fosse abrir aquela cortina, obviamente os bebelôs iam cair. Este espírito me avisando, me dando um alerta de futuro. A minha energia não estava boa, porque os espíritos nos identificam pelas nossas energias, família. Então, eis a questão. Qual o significado destas simbologias? Você sabe? Então, algumas dá mais ou menos para a gente compreender, mas foi um desdobramento de muitas informações, né, conectadas com outras. Para mim é um pouquinho difícil de administrar, com certeza, como eu venho falando para vocês, eu não me atrevo mais a definir estes desdobramentos. Porém, se vocês têm estes ditos sonhos, que não são, né? São desdobramentos em que o espírito sai do corpo à noite, que nós não dormimos, né? O nosso espírito não necessita desse descanso, desse refazimento, mas somente o nosso corpo físico, que estando na matéria, tem essa necessidade. Se vocês, né, têm aí estes desdobramentos, eu gostaria muito de conhecer pessoas, né, médiums, né, que tenham conhecimento em os ditos sonhos, que não são, repetindo família, são desdobramentos do espírito,
pudessem, né, nos ajudar a compreender aí o significado de tantos símbolos, de tantas informações num pequeno curto espaço de tempo, porque eu creio que são mensagens da espiritualidade para a gente poder se preparar, se precaver para o nosso dia a dia. Muitas coisas a gente acha simples e outras a gente não compreende, daí eu sinto essa necessidade. Se houver alguém aí, família, vou ficar muito feliz. Se vocês tiverem também, conseguirem, né, ter este contato com essas pessoas, procurem, porque é muito bom a gente poder compreender todos os dias as mensagens que os nossos irmãos espíritos, né, abnegados nos trazem com tanto carinho, com tanto amor. Eu sinto a falta, sabe quando tem um pedaço, outro pedaço e não tem como ligar, então eu preciso desse encaixe, dessa resposta, família. Quem sabe um dia, né? Tá na mão de Papai do Céu, ele que tudo sabe, tudo vê, tudo ouve. Vamos ficar na esperança, mas por hoje eu espero que vocês possam, né, família, ter me compreendido e que a paz, né? A paz de nosso Mestre Jesus seja em cada coração, em cada lar, cidade, bairro, né? Estado, no nosso universo, família, que tanto tem a agradecer e carece, né? Dessa paz. Um beijo, um cheiro e até a próxima, se Deus quiser, família. Tchau, tchau.